Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando o nosso Principiante Espírita, estudando a obra O que é o Espiritismo, e nós estamos no capítulo 3, que trata de soluções de alguns problemas apresentados aí pela doutrina espírita. Hoje nós falaremos sobre o ser humano durante a vida terrestre, pedindo a você que, se puder, nos apoie, www.institutorevelario.org.br/assinatura, ou lá no botão membro aqui, e você escolhe uma maneira que mais lhe adeque. Estamos na rede social, no @Revelar Instituto, e você também pode enviar sugestões, críticas e perguntas pelo Fale Conosco, @institutorevelario.org.br, onde a gente aceita até elogios, né? Não, Lauro Rodrigues, seja bem-vindo para mais um encontro gravado. Beto, que bom poder estar aqui ao seu lado aqui para mais esse estudo dessa obra, o que é o Espiritismo. Nossa, é fantástica como todas as obras de Kardec. Mas essa, por ser ali, né, vou aqui usar o beabá, né, ou seja, é o início, onde Kardec está ali dialogando, onde Kardec traz ideias fundamentais, né, princípios fundamentais do Espiritismo. Então, é muito bom poder estar aqui e, claro, quero agradecer sempre a esses bons espíritos que nos cercam quando temos o interesse do estudo. E agradecer a Deus pela oportunidade sempre, né, Beto? Assim seja, isso mesmo, Laurinho. A gente, então, falou sobre questão de maus pais, maus filhos, conhecimento, né? Pessoas nascidas em condição servil, simpatias, antipatias. Então, de fato, aqui a gente está encontrando um manancial enorme, né? Inclusive, a gente, até no último encontro, verificou como é que se dá o fenômeno da transmissão do pensamento. O Espiritismo explica até isso. Olha, Laura, a transmissão do pensamento se dá pelo contato de fluidos, onde duas almas, conforme Kardec vai ensinar, de certa forma, leem-se uma na outra, né? É o fluido perispiritual entrando em contato entre aqueles que estão afins, né? Por afinidade, por sintonia, por preferência, de alguma maneira. Então, elas buscam se adivinharem, se compreenderem sem se falarem, antipatias e simpatias, né? Agora, imagina isso no mundo espiritual, como é que é, Lauren? Para os espíritos, o pensamento é tudo, né? Então, eles se comunicando ali. Mas, sem mais demora, vou para o 126, que é a próxima questão que nós vamos aí examinar, e então, passo a leitura e passo para você fazer comentários. Questão 126. Por que o ser humano não tem a lembrança de suas existências anteriores? Não seria essa lembrança necessária ao seu progresso? Ver página 101, esquecimento do passado. Vamos ver então aqui, página 101, esquecimento do passado, no meu caso aqui. Então, no esquecimento do passado, é um diálogo na obra O que é o Espiritismo, né? Onde o Kardec está respondendo algumas perguntas. E essa hora, ele está respondendo para um visitante, né? Então, seria ali alguém buscando a casa espírita, o grupo espírita, o próprio Kardec, né? Na onde ele recebia as pessoas, que era um local bem aconchegante, lá na onde se iniciou a Sociedade Espírita de Paris. Então, obviamente, Laura, eu colocaria a pergunta aqui do visitante. Não compreendo como o ser humano pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se não tem lembrança delas, pois desde que ele não se recorda, cada existência é como se fosse a primeira. E é assim sempre ao recomeçar. Suponhamos que cada dia ao acordarmos perdêssemos a memória do que fizemos na véspera. Nós estaríamos mais avançados aos 70 do que aos 10, ao passo que, lembrando-nos dos erros, nossas inépcias, punições em que incorremos, procuraríamos não recomeçar. A pergunta é maior que isso, mas eu passo a resposta do Kardec, né, onde ele vai dizer:
De pergunta em pergunta, o senhor me leva a fazer um curso completo do Espiritismo, quando a obra é apenas um resumo. Chamadinha de atenção do Kardec para as pessoas estudarem, para poder perguntar o menos possível, né, para ter um conhecimento mais amplo, né? E ele vai dizer assim, todas as objeções que apresenta são naturais daquele que nada sabe, mas que poderá encontrar no estudo sério uma solução bem mais explícita do que eu posso dar com uma explicação sumária. No Espiritismo, tudo se encadeia, e quando estudamos o conjunto, vemos que os princípios decorrem uns dos outros, servindo-se mutuamente. Kardec aqui chama atenção para a questão do estudo, né, Laura? Para a gente poder ter a resposta das soluções primárias num estudo mais abrangente, né? Tentar mesmo pesquisar e ficar em função do outro estudar para mim e me dar o resuminho ali que eu vou dizer no final se eu concordo, se eu discordo. Esse aí que é o erro que eu penso que está até nos dias atuais. Aí o Kardec vai dar essa resposta, a qual eu vou extrair apenas um parágrafo, logo, senão fica, né, um estudo de voltar, né, àquilo que a gente já tem aqui por vídeos, né, compartilhado com todos e todas. Então ele vai dizer assim, se em cada existência é lançado um véu sobre o passado, o espírito nada perde do que adquiriu no passado. Ele esquece a maneira como adquiriu. Para servirmos da comparação do estudante, diria que pouco lhe importa saber onde, como e com quais professores ele fez seu terceiro ano. Se chegando ao quarto ano, sabe o que se ensinou no terceiro. Eu acho essa aqui fantástica, ó. Passaria para você para a gente começar a argumentar sobre isso. Beto, e logo aqui de cara, eu gostaria só de chamar a atenção, é o seguinte, a gente tem batido muito na tecla sobre essa questão de pagamento de dívida, né, de dívidas, e a gente, por essa resposta aqui, me leva a compreender que isso está distante de uma realidade, que isso é falso. A cada nova existência, o espírito tem a oportunidade de fazer o novo, novas experiências. Ah, mas e os erros do passado? Tudo bem, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, o espírito vem numa nova encarnação e ele vai ter oportunidade de fazer o melhor. E fazendo o melhor, ele está reparando os seus equívocos do passado, ou o equívoco do passado. Então, a gente percebe que é um processo de aprendizado contínuo. E aí, é claro que por displicência, negligência, por, né, inferioridade, a gente acaba caindo no equívoco e muitas das vezes repete o erro, ou até piora, agrava ainda mais. Mas aí já é uma outra história. O que eu consigo aqui pegar disso, isso reforça aquilo que a gente tem tanto batido na tecla. O espírito, a cada nova encarnação, ele tem a oportunidade de fazer o melhor, e fazendo o melhor, ele vai, claro, deixando velhos hábitos para trás, ele vai superando isso, e a partir daquilo ali, tudo que ele fizer de bem, cada vez mais ele consolida em si o bem. Então, fica algo bem lógico para mim. Beto, passo para você, porque isso, você leu lá, cara, me deu esse insight aqui. Sem dúvida, Laurim. Na questão esquecimento, tem algumas coisas que o Kardec coloca aqui, só para a gente dar um fecho, entender bem essa questão, né? Por que esquecemos o passado? Veja, a gente não esquece o passado. Se falar em esquecimento do passado, o Kardec não usa essa expressão e nem os espíritos superiores. É lançado um véu sobre o passado. O que é um véu sobre o passado? Vale dizer que aqui a gente acabou de ler. Você não esquece o que adquiriu, a maneira como. Ah, eu fui subordinado, eu apanhei, eu tive que ficar ajoelhado no milho, essa coisa toda. Isso não interessa. A forma como você caminhou do ponto A para chegar no ponto B lhe proporcionou, ele vai dizer, né, ser trabalhador e dócil, né? Não importa saber
se teve esse ou aquela situação nas suas sucessivas reencarnações passadas, mas o que interessa agora é o resultado. E aí ele vai dizer, não, você não esqueceu. Porque olha o que ele escreve, Laura. Ao reencarnar, o ser humano traz por intuição como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Porque o que interessa para nós é ciência e moralidade. A gente fica preocupado, mas foi o Zezinho que me deu uns tapinha. Entendeu? Puxaram a cordinha, não sei na onde eu caí. Então, isso não interessa. Interessa é o resultado de que você adquiriu em ciência e moralidade. Então tem uma parte na nossa vida que é tão periferia, lá, que a gente fica sob o jugo da imaginação e da ilusão. Quando de fato o que nos interessa é a parte racional da vivência, em que nós, né, construímos aí, né, a partir da inteligência que temos, né, todo esse patrimônio, esse acervo. E ele vai dizer que te importa lembrar que você foi preguiçoso numa determinada vida e que isso te causou prejuízo. Não, o que importa agora é o conhecimento. Seria, por exemplo, eu imagino, e aí estou especulando, perguntasse a Jesus, como que você chegou a ser espírito puro igual você é? Na minha concepção, respeitando quem pensa diferente, penso ele como espírito puro. Ele vai dizer, fazendo o bem. Acho que ele responderia. E o que ele teria certeza? Lá onde ele está, eu digo em distância evolutiva e não espaço-tempo nem localidade, na onde chegou como espírito puro, que pode estar aqui do meu lado, né? E aí o problema dele não conversar comigo não é dele, é meu, que não consigo entrar em contato, né? Então, ele respondendo, fazendo o bem, é porque ele chegou à conclusão que fazer o bem, segundo questões 629 e seguintes de O Livro dos Espíritos, a conduta moral é fazer o bem que você está de acordo com a lei de Deus. Então, como é que eu cheguei a ser espírito puro? Olha, fazendo o bem, entrando em contato com todo mundo, filtrando quem cometia equívocos, e eu tentava aprender para não fazer isso com ele, e por aí vai, né? Aí ele está dizendo, depois ele fala assim, mas tem mais. Quando eu estou reencarnado, e aí eu tenho um aparente esquecimento, ele só existe na vida corporal. Porque quando eu estou no estado de espírito, ou seja, emancipado, ou depois que eu volto para o mundo espiritual, eu recobro a lembrança do passado. Por quê? É dessa maneira que eu vou julgar o caminho que eu segui, para fazer um juízo dele, e quão resta para me chegar a espírito puro, né, e dar a mesma resposta por Jesus de fazer o bem. De modo que não há solução de continuidade na vida espiritual, que é a vida normal do espírito. Então, quem morre é só matéria. O acervo fica com o espírito. Então, a gente não guarda nada no cérebro. O cérebro é apenas um instrumento ali que ele vai, mal comparando, fazer alguns registros, ter alguma memória, colocar alguns acervos de imagem, mas elas só estão aumentando o acervo de conhecimento do espírito. Eu não sei se eu viajei demais aqui, mas essa foi a impressão que eu tive aqui, só para a gente lembrar que, de fato, né, assim, porque o ser humano não tem lembrança de suas existências anteriores. E aí seria necessário perguntar, ele está falando do ser humano na encarnação. É útil? É necessário? Porque um ou outro que se julgou útil e necessário, até pode acessar alguma memória. Mas, das minhas vidas sucessivas anteriores, eu trago minhas ideias inatas, eu trago a minha evolução, né, intelecto-moral, Laurex. Beto, e lembrando aqui, quando nós falamos em véu do esquecimento, né, Beto? A gente está se referindo ao corpo físico, sendo o cérebro, né? Esse órgão, essa parte do corpo que impede que o espírito consiga recobrar a sua faculdade de espírito. Por quê? Porque é denso. O espírito está ligado a um corpo denso, logo isso não permite que ele consiga recobrar. Por quê? Porque ele está encarnado, ele está em estado de vigília. Uma vez que ele está, como o Beto colocou, emancipado, ele consegue interagir com
a sua vida de espírito, mesmo que de forma até limitada, muitas das vezes. E aí, Beto, veja, a gente está falando, então, no mundo o mundo inferior, como o nosso, mundo de prova e expiação, onde o corpo físico é denso. Agora, vamos dar um pulinho lá em Júpiter, vamos rapidinho lá. Lá, segundo o que nós já estudamos de Mozart, do Bernardo Palissy, ele vai dizer que lá os corpos são muito mais sutis. O espírito lá, ele tem o ser humano lá, ele tem uma vida como os nossos sonâmbulos lúcidos aqui. Então, veja, esses espíritos encarnados lá, eles lembram, eles têm conhecimento das suas existências, por quê? Porque eles estão sempre nesse estado de emancipação, porque o corpo não é esse impedimento, já está mais sutilizado do que o nosso, que ainda é muito denso. Beto, eu te devolvo. Beleza, Laurinho. Vamos passar para a próxima questão, que eu acho ela bem legal também, bem interessante também, né? E aí, lembrando, né, a gente não esmiuçou tudo que é relativo ao esquecimento do passado, porque o Kardec já está falando, olha, é uma questão complexa, é uma questão que precisa ser estudada? Mas ele já desenvolveu a resposta amplamente. Ele até fala para o visitante, né? Fala, suas perguntas estão quase me fazendo tecer aqui um curso completo para você, enquanto a proposta era só um resumo, que é o Espiritismo se constitui num resumo, né? Mas ele vai esmiuçar isso bastante e com a amplitude necessária. Seria interessante, então, as pessoas voltarem lá para apropriar desse conhecimento, né? O título chama Esquecimento do Passado. Está lá nos diálogos, na parte da pequena conferência espírita. Prossegue, Laurinho. 127. Qual é a origem do sentimento chamado consciência? É uma lembrança intuitiva do progresso conseguido nas existências precedentes e das resoluções tomadas pelo espírito antes da encarnação. Resoluções estas que nem sempre ele tem a força de manter quando homem, quando encarnado, quando enverga um corpo físico, Lauro Rodrigues. Uma vez dialogando num estudo que nós fazíamos, a pessoa veio dizer que consciência é uma parte do cérebro. Eu falei, olha, eu entendo que consciência é um conjunto de aprendizados ou uma determinado assunto que você tem ciência dele. Então, você vai tomando consciência, porque você vai dominando aquilo, você vai se apoderando disso. Então, consciência, ao meu sentido. E aqui parece que... Deixa eu voltar aqui. Aí. E aqui parece que ele reforça isso. É uma recordação intuitiva do progresso feito nas precedentes existências. Então, o Beto gosta de usar o nome acervo de conhecimento, né? Então, é um acervo de conhecimento que o espírito vai trazendo e que, intuitivamente, estando encarnado, é claro que ele vai tendo uma consciência daquilo, mesmo de forma intuitiva. E aí, volto de novo. Como o corpo físico é denso, a gente não tem essa consciência plena do que a gente tem já conquistado. Mas já traz intuitivamente muitas coisas. E é fácil. Quantas pessoas que vocês aí, nós conhecemos, que não têm habilidades diversas? Fazem trabalhos manuais, trabalhos que usam, né, de inteligência, enfim, e variados tipos de trabalho. Você fala, nossa, tem as pessoas que é um gênio. Então, aqui já é uma consciência desse progresso que o espírito tem. E agora, no campo da moral, é a mesma coisa. O espírito vem construindo esse acervo de moral, que ele vai amealhando na prática do melhor possível. E é claro que a cada encarnação, ele traz isso intuitivamente e ele aplica isso intuitivamente, né? Quero aqui de novo usar como expressão aqui de figura, como que os animais hoje estão sendo tratados. Nós vemos as pessoas hoje nas ruas
colocando as vasilhinhas d'água, vasilhinhas com ação, o movimento que está ocorrendo aí para cuidar dos animais, esses animais de ruas, né? Então, é um sentimento intuitivo que o ser está trazendo, né? E eu estou usando aqui só isso, né? Quando muitos dizem assim, nossa, o mundo está cada vez pior. Não está, não. Porque senão a gente está estaríamos aqui negando o progresso intelecto moral do espírito. E isso não ocorre. O que ocorre é sempre para frente. Beto, te devolvo. Não, eu queria te fazer uma perguntinha aqui para a gente poder fazer pensar um pouquinho juntos aqui. Quando o Kardec está falando aqui da consciência, fala assim, qual é a origem do sentimento chamado consciência? E aí tem a resposta. É uma lembrança intuitiva do progresso, conseguido nas existências anteriores e das resoluções tomadas pelo espírito lá no estado errante para poder encarnar. E aí essas resoluções, às vezes ele nem sempre consegue manter, porque aí ele tem a influência do meio, tem uma série de situações, e tem os sentidos, as paixões, os arrastamentos. Então, eu te perguntaria só o seguinte, por conta da hipnose, tá? Nós não estamos falando em consciência, nesse texto do Kardec, relacionado com psicologia. É uma pergunta, não uma afirmação. Porque em psicologia, seria nível da vida mental do qual o indivíduo tem percepção, ao contrário do inconsciente. Seria a fase subjetiva de uma parte dos processos físicos, espécie dos processos perceptivos produzidos pelo nosso sistema nervoso. Ele não está falando disso, né? Então ele está falando de consciência, talvez, e aí pergunta, né? No campo da ética, né? Faculdade, princípio, propriedade inata, acima, qualidade moral dos atos, o que motiva uma pessoa, como que funciona o juízo do certo, do errado, do bem, né, do certo associado ao bem, do errado associado ao mal. Eu acho que é disso que ele está falando. O que você acha? Sim, sim. Até porque, Beto, no campo da hipnose, né, quando nós vamos fazer um atendimento, são poucos, eu não posso aqui dizer quem e como, mas a grande maioria não trabalha com o princípio da alma, do espírito, né? Então, nós usamos como metáfora consciência, ou seja, quando você está em vigília, você está atento, é o que nós vamos chamar de fator crítico, é quando a pessoa está atenta, ela está, né, desperta. Subconsciente é aquilo que está num plano, né, mais distante da consciência, e o inconsciente é quando está distante de tudo. Então, ele não tem domínio nem do subconsciente e muito menos consciente. Então, não é disso que Kardec está tratando. Kardec está trazendo de um apanhado de conhecimento que o espírito adquire ao longo das suas existências, que vai formar esse acervo que nós vamos chamar de consciência. Então, por exemplo, determinada pessoa, o espírito encarna, e ele faz um trabalho assistencial numa favela, com parcos limites financeiros, então, com parcos recursos financeiros, aliás. Então, mas mesmo assim, ele faz um trabalho que muitos não conseguem fazer. Por quê? Porque ele traz um acervo de conhecimento que o coloca numa condição de superar aquela dificuldade financeira e ele é útil naquela comunidade. Então, eu estou usando isso aqui só para vocês verem que consciência é esse acervo e que o espírito vai construindo cada vez mais. Por isso que o espírito vai dizer, né, que muitas das vezes, ao encarnar, ele acaba sucumbindo pela influência do meio, como o Beto disse. Por quê? Porque ele está construindo essa ciência, esse conhecimento. Mas à medida que vai se repetindo isso, cada vez mais ele vai tendo consciência mais clara do seu papel aqui. E aí vai chegar um determinado momento em que ele não abre mão daquilo que no seu pacote de conhecimento, por assim dizer, que está intrínseco nele, né, que está nele. Ele não abre mão do que é certo, daquilo que ele entende que é o certo, independente da opinião dos outros. Então, esse é o grande diferencial de quem vai avançando como espírito. Aí a gente tem aqui Jesus,
Jesus, ele, né, um acervo de conhecimento fora do comum, que a gente não consegue dizer aqui, que nem nos momentos mais complicados de um ser humano, ele abriu mão para agradar ninguém. Por quê? Porque o seu conhecimento da vida futura vai além do que a gente possa aqui tentar entender. Beto, te devolvo. Laurinho, beleza. Vamos encerrar aqui com essa questão que ela é show de bola. Nós vamos ter que passar por ela aqui. O ser humano possui seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade? A gente já fez tantos vídeos aqui e as pessoas continuam querendo dizer que em espiritismo há essa coisa de fatalidade, cara. Né? Está submetido à fatalidade, é fatal, é fatal. Olha a resposta do Kardec. Se a conduta do ser humano estivesse submetida à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Sendo assim, qualquer punição seria injusta, qualquer recompensa, um contrassenso. O livre-arbítrio do ser humano é uma consequência da justiça de Deus. É atributo que lhe dá sua dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Estou perguntando para nós, né? Assim, o que nos diferencia da cadeia na criação dos inferiores a nós? O livre-arbítrio, que eles não têm. Meu cachorro, se ele quiser passear, ele vai ter que esperar a minha boa vontade, a não ser que ele fuja, mas aí ele vai estar sujeito a uma série de situações da qual ele não terá nem a compreensão disso, né? Ele não vai estar experimentando uma consequência do seu ato que para ele, né, ele não existe nenhuma consequência. Então, ele não tem escolha, né? Ele tem um instinto. Ele foi uma escolha de sair correndo. Quero passear, vou para a rua. Não. Porque senão ele também teria o livre-arbítrio de voltar para casa, né? Mas não tem. Então, é o atributo que nos eleva acima das criaturas dos reinos inferiores. Isso é de tal modo verdade que a estima dos homens uns pelos outros está na razão do livre-arbítrio. Ele vai dar um exemplo. Quem perde acidentalmente o livre-arbítrio por doença, loucura, bebedeira e idiotismo, o que acontece? Ele é lastimado e desprezado. O materialismo, que faz depender do organismo todas as faculdades morais e intelectuais, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, e, consequentemente, sem responsabilidade para o mal, e sem mérito pelo bem que faz. Aí ele chama atenção para a Revista Espírita de 1861, que a gente vai chegar lá, A Cabeça de Garibaldi, e em 1862, Frenologia Espiritualista, né? Porque aqui ele vai falar do corpo físico e vai dialogar com isso, dizendo que não temos nenhuma característica dessa ou daquela maneira, tamanho do cérebro, essas coisas, tudo, nada tem a ver. Nós somos espíritos e nós somos dotados dessa faculdade, que é uma faculdade da alma, Laurinho. O que você achou desse 128 aí do Kardec? Fantástico. E é mais um material, né, mais material para que a gente possa juntar lá com o Livro dos Espíritos e em tantas outras passagens nas obras de Kardec para enriquecer ainda mais essa história de não aceitar karma, fatalidade, essa coisa que permeia dentro do Espiritismo e que não condiz. Aí, o que é interessante, os Espíritos vão sempre responder isso, que de fatal, para nós aqui, encarnados, de fatal é a morte. Porque não tem isso faz parte, é lei da matéria, do mundo material. Então, isso é fatal. E aí eu vou agregar aqui que de fatal para nós espíritos, chegar a uma perfeição relativa, a se tornar espírito puro. Ah, mas e o espírito? Ele deve ter encarnado para nascer numa cadeira de roda, ou porque ele morreu porque chegou o seu dia. Isso é fatalidade, gente. E a gente não pode afirmar isso dessa forma, né? A gente precisa estudar para realmente compreender. O espírito escolhe gêneros de provas? Sim, gêneros de provas. Mas dizer que, eu vou reencarnar para me morrer no dia tal, de tal forma, aí já é um tanto quanto fora da casinha. Mas passo para você, Beto. Então, Laurinho, não tem causa e efeito. Ponto.
Por quê? Porque não somos nós que estamos dizendo. O Kardec está dizendo assim, se a conduta estivesse submetida à fatalidade, como que você vai evoluir se não te atribui responsabilidade nenhuma? Se você faz o bem, mas também não tem mérito. Porque é fatal. Então, o que ele está querendo dialogar é assim, criaturas, você está falando que tem uma lei de causa e efeito? Quando você fala em fatalidade, você está negando justamente o que você criou. Porque fatalidade nega causa e efeito. Porque qual que é a causa? A causa é Deus? Bom, se tem fatalidade, bem ou mal que eu fizer, não atrai nada, nem mérito e nem demérito, né? E ele vai dizer assim, o livre-arbítrio, essa é a faculdade, essa é a questão. Então, como eu vou te entregar o livre-arbítrio e ao lado do livre-arbítrio coloco uma fatalidade? Aí não tem escolha, ué. Se é fatal. Agora, o corpo físico, eu entendo que ele vai ter a vida útil, como a máquina tem a vida útil. Como se você tiver um veículo ali, você não der assistência, manutenção, ele vai extinguir antes. Mas mesmo que você der todas as manutenções possíveis, com as peças que ele sai da fábrica, né? Uma hora dessas ele vai sucumbir, obviamente. Agora, se você começa a fazer enxerto, isso, aquilo que não dá certo para o ser humano, né? Porque aquele que foi colocado no coração do porco, ele morreu, o outro não sei o quê. Então, você tem algumas estratégias, você prolongar. Se você pode prolongar, quer dizer que não é fatal, pô. Então também tem isso. Mas eu falei demais, queria passar para você fazer o encerramento e a gente se encontra então na próxima terça-feira para a gente saber se o ser humano nasceu bom ou mal, Laurim. E agradecendo a Deus aos bons espíritos, esse programa de terça-feira, meio-dia, é gravado, né? Agradeço ao Lauro e a todos que puderem estar conosco e abeberar dessa fonte rica que é a obra O que é o Espiritismo. Passo para você, Laurim. Encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Obrigado, Beto. Valeu. Tudo de bom. E lembrar aqui, reforçar, que a importância de se estudar as obras, e principalmente as revistas espíritas. Tanto é que Kardec nos remete sempre a visitar em alguma dos volumes artigos que lá estão, porque é para debate, é para discussão, para entendimento, isso é importante. Olha, obrigado a você que está aqui nos assistindo agora, desejamos que esteja cada vez mais nutrido de muita saúde, de muita harmonia, muita felicidade para você e para toda a família e as pessoas que te cercam. E agradecer aos bons espíritos sempre por estar conosco, e a Deus pela oportunidade de tudo isso que aqui nós temos como, né, privilégio, o avanço da ciência que nos proporciona isso que a gente está fazendo, estudando online, né, por vídeos. Gratidão, então, a todos. Fiquem com Deus. Beto, aquele abraço e nos encontramos no próximo vídeo.